A paz do Senhor a todos, você que está assistindo esse vídeo, não sei se você está em casa, no trabalho, uma coisa eu sei, o Espírito Santo me traz a esse momento para te dar a resposta que você tanto tem buscado na sua vida. Algumas pessoas passam muito tempo tentando encontrar uma solução, uma saída, uma resposta para a sua vida. Eu não sei qual a situação você está passando hoje, eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que o Deus do céu, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você está passando e Ele tem uma resposta para você hoje. Para a nossa reflexão, eu gostaria de ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 35 a 43. É um texto bem conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra ao seu coração. Fala-nos do cego de Jericó. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E aproximou-se Jesus de Jericó, e um homem cego estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disse-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Disse: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Graças a Deus. Amado, nós estamos vendo nessa história alguém que era cego e passou a enxergar. A gente vê nessa história alguém que estava na escuridão, alguém que não estava vendo nada. Eu acredito que aquele cego ele não tinha muita expectativa para a sua vida, a não ser pedir esmola. Parece que a gente vê nesse texto que a vida daquele cego era uma vida repetitiva de derrota. Porque se está todos os dias à beira do caminho, dependendo de esmola, é uma vida que está no fracasso. Provavelmente, se ele pudesse mudar a situação da sua vida por si mesmo, ele não queria estar naquele lugar. Com certeza ele poderia até querer fazer algo até mais difícil que não fosse pedir esmola. Porque não se tratava apenas do recurso financeiro. Se tratava de algo que ele precisava ver a beleza do mundo, a beleza das cores, a natureza, tudo aquilo que Deus criou. Ele estava perdendo tudo isso por uma deficiência física. Uma deficiência que tinha apagado as suas esperanças. Algo que não trazia para ele uma perspectiva de melhora. O que ele tinha era acordar bem cedo e ir para o seu lugar pedir esmola. Mas naquele dia foi diferente. Agora eu quero trazer você uma reflexão
O que foi diferente? Aquele dia foi diferente. Aquele dia não foi um dia normal. Aquele dia não foi um dia de derrota, mas sim de vitória. Aquele dia ele não acordou apenas para pedir esmola, ele acordou para ver o milagre de Deus na sua vida. Mas dependia de alguns aspectos. É isso que eu quero falar para você. Você talvez esteja vivendo uma vida de escuridão. Talvez você esteja vivendo uma vida de derrota. Ou provavelmente você esteja sem perspectiva de melhora para a sua vida e tem se perguntado por que isso tem acontecido e o que você poderia fazer para mudar a sua situação. É importante que a gente venha indagar, perguntar para nós mesmos o que podemos fazer para mudar a nossa vida. Esse homem, esse cego de Jericó, ele procurou nesse dia mudar a sua vida. E ele mudou por 7 razões que eu gostaria de falar para você nesse vídeo. 7 razões que mudou a vida de um cego. Olha que talvez você não esteja cego fisicamente, mas provavelmente talvez você esteja cego espiritualmente. Tem buscado a felicidade onde não se pode encontrar. Porque não pense você que a felicidade está numa casa nova, ou num carro, ou em uma boa poupança. Porque você começa a ver que a vida não consiste só dessas coisas. Existe algo dentro de você que precisa ser mudado. E só quem pode mudar é Jesus. Como foi o caso do cego de Jericó. Aí você me pergunta, o que então fez com que esse homem mudasse o estado da sua vida? A primeira coisa a gente observa no versículo 36 e diz assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Quando ele ouviu, aquele homem ele era cego, mas ele não era surdo. Teve algo que lhe chamou a atenção. Ele deu ouvido. Ele não só escutou, mas ele atentou para algo diferente que estava acontecendo. Ele disse, ouviu a multidão passando e perguntou, o que está acontecendo? Certamente ele ouviu muitas coisas, muitas falas, e dentre essas falas mencionava-se a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando ele descobre que é Jesus que está passando por ali, quando ele descobre que é Jesus, o Nazareno, aquele que faz aleijado andar, aquele que faz surdo ouvir, aquele que já havia feito muitos milagres, ele percebe que a sua esperança está em Jesus, mas para que isso viesse a brotar dentro do seu coração, ele precisava ouvir. Sabe, querido, a gente tem dado o nosso tempo para muitas coisas, para o trabalho, para o descanso, para o passeio, para as viagens. E dentre todas essas coisas a gente se pergunta, por que eu não tenho melhorado? Por que a felicidade não vem de uma forma completa? Por que eu não resolvo interiormente o que está passando no meu coração, dentro de viagem? Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho um bom emprego, eu sou formado, eu sou uma pessoa inteligente, mas me falta algo. Eu quero dizer nessa noite, em primeira parte, que o que te falta é ouvir a palavra de Jesus. Dar ouvido àquilo que Jesus tem para o teu coração, para a tua vida. Dá mais tempo para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Esse homem, ele deu ouvido
e o fato dele ouvir foi uma porta que ele abriu para que a sua vida começasse a ser mudada. Agora, ele poderia muito bem ouvir sobre Jesus naquele momento e continuar na sua vida, voltar para o seu lado. Ou quem sabe, diante de tantas pessoas que estavam passando ali, ele poderia pedir esmola a elas. Era o que ele fazia. Ele esqueceu a esmola. Ele esqueceu o seu estado que ele estava, que era de pedir esmola. A Bíblia diz que a segunda coisa que colaborou para que ele mudasse o seu estado foi que ele clamou. No versículo 38 nos diz: então clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, clamar, orar, falar com Deus, rasgar não as vestes, mas o nosso coração para falar com Jesus. E através do Espírito Santo você vai encontrar palavras para dizer para Jesus tudo que está passando na tua vida. Aquele cego, depois de ouvir, ele buscou a face de Deus. Ele buscou a face do Senhor. Ele clamou, ele pediu. E a gente vê que não foi fácil. Não foi fácil. Porque a terceira coisa que ele teve que fazer foi vencer as barreiras. Sabe por quê? Porque no versículo 39, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Bem, então ele ouviu, então ele clamou, mas agora vem a barreira, que diz: fique quieto, você não está vendo a multidão, são muitos que estão com ele, ao redor dele, do lado dele, em volta dele, são muitos. Você é um cego que está à beira da estrada, fica quieto, desiste, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender. Quem é você para que ele lhe atenda? Sabe? Mas sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto ainda. Não desista diante das barreiras que você tem enfrentado. Não deixe com que as decepções, não deixe com que as tristezas, as desilusões venham apagar a tua esperança em Cristo. Não deixe com que as lutas que você tem enfrentado venham apagar o projeto que Deus tem na sua vida. Vença as barreiras. Ele era um cego e venceu a barreira. Talvez você não esteja cego, volto a repetir, fisicamente, mas esteja cego espiritualmente, que não tem visto as barreiras que o inimigo tem colocado para que você desista. Eu peço a você, nesse vídeo, não desista. O cego venceu as barreiras, você também pode vencer. A terceira coisa que você tem que fazer é vencer as barreiras. Você ouve, você clama, mas você seja determinado para buscar aquilo que você tanto espera do Senhor. O Senhor quer saber até que ponto você pode chegar para receber aquilo que você almeja. Esse cego gritou mais alto ainda. Ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Sabe, depois que ele grita mais alto, Jesus para. Versículo 40. Quando Jesus parou, ordenou que o homem fosse lhe trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, grave isso. Quando ele chegou perto de Jesus, querido, aqui a gente vê a quarta atitude que aquele cego teve que ter: chegar perto de Jesus.
Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos dá uma palavra também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ação, abra, eu entrarei, cearei contigo, farei festa, e você comigo. É uma ação de chegarmos perto de Jesus, de nos prostrarmos para Ele. Chegar perto de Jesus representa nós deixarmos de viver para nós mesmos e passar a dizer que quer viver a vida para Cristo. Chegar perto é você parar de errar tanto e procurar acertar mais para agradar a Jesus, para se parecer mais com Cristo. Chegue mais perto de Jesus. Pare de passar tanto tempo perdido buscando onde você sabe que não vai encontrar. Agora, aqueles que chegam perto de Jesus, eles conseguem a vitória para a sua vida. Amém, querido? Versículo 45, ou melhor, versículo 41. O que você quer que eu lhe faça? Disse, Senhor, eu quero ver. Disse. Sabe, existe uma forma de você orar que não seja reclamar. Existe uma forma de você dizer para Jesus aquilo que Ele já sabe, mas que a tua intenção não é simplesmente só a mão de Deus, mas a face de Deus. Algumas pessoas têm buscado só a mão de Deus, mas não têm buscado a face de Deus. Esse é o motivo de muitas pessoas não receber aquilo que têm almejado. Esse cego, quando ele chegou próximo de Jesus, que ele diz que queria ver, olha só, e Jesus, que conhece o íntimo do coração, Jesus disse, recupere a sua visão, a sua fé o curou. Olha, aquele homem, ele estava com a esperança de receber algo, por isso ele diz, mas ele também tem a fé. O escritor aos Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fato que não está vendo. Bem, ele era cego, mas a fé lhe fez enxergar a cura. E ele foi curado. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus glorificando a Deus. Olha a atitude de gratidão. O interesse dele não era só a bênção de Deus, mas engrandecer o nome do Senhor. Jesus conhece o teu coração, conhece o meu coração. Ele sabe o que te move. Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Se só é a mão de Deus ou se realmente você também está buscando a face do Senhor. Por isso é preciso também ter fé. Acreditar que Ele pode todas as coisas. No versículo 43, para terminarmos, ele seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Sabe o que representa? Que ele agora não queria viver uma vida, agora eu estou enxergando, eu vou voltar a fazer, a curtir os prazeres da vida. Não. Ele vem a engrandecer e a agradecer em atitude de gratidão, seguindo o Mestre. Jesus vai te dar aquilo que você almeja, quando Ele vê que em seu coração você não vai virar as costas para Ele. Por isso que nesse vídeo eu te peço, Deus tem propósito na sua vida, mas procure receber aquilo de Deus, o milagre de Deus, mas não vire as costas para Ele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.